Tá todo mundo louco, né? Isso é a explicação. Tá todo mundo maluco nesse país, só pode. É a única coisa que explica as cenas que eu vi nas redes sociais e as justificativas que eu vi muita gente fazendo. Viralizou nas redes sociais esse vídeo. Na verdade, foram 3 vídeos. Foi uma história contada em 3 partes, que nem De Volta para o Futuro. A primeira cena mostrava um homem crescido, pai de família, literalmente correndo para cima de um palquinho onde algumas crianças dançavam, brincavam, algum tipo de apresentação de escola. E aí ele intimida um dos moleques, derruba ele ali no chão e fica apontando o dedo na cara dele, falando sabe-se lá o quê, porque não dá pra ouvir. A reação foi rápida. Os outros caras que estavam ali juntaram em cima do maluco, começaram a descer o cacete, ele foi jogado pro chão do palco. Um pouco mais de contexto apareceu depois, quando foi revelado, tanto pelo vídeo completo que mostrava momentos antes da agressão do sujeito, quanto pelos relatos do próprio cara, dados através da sua advogada, que na verdade a gente estava vendo a ponta do iceberg de uma situação que já se estende há muito mais tempo. O filho do cara, que apareceu ali na cena, estava sendo alvo de bullying daquele garoto que ele foi lá intimidar. E a outra filmagem que apareceu depois, como eu falei, a história foi desenrolando, novos vídeos surgindo à medida que a fofoca se espalhava pelas redes sociais. A vida desse cara, como ele a conhecia, com certeza acabou. Nos vídeos que foram oferecidos como contexto, para dar para entender um pouco melhor a situação, você vê de fato 2 crianças se empurrando ali, que é uma coisa normal entre crianças dessa idade. O argumento em que a criança estava sendo vítima de bullying, não querendo desconsiderar os efeitos dessa prática na mente de uma criança. Mas, com 4 anos, e se baseando no que a gente viu naquele vídeo, era um empurra-empurra que não é necessariamente saudável, mas acontece e não é a coisa mais grave do mundo que pode acontecer entre 2 crianças. Tem agressão muito maior, com certeza, eu não estou dizendo que não é possível que o filho não tenha sofrido, mas vendo só aquela cena fica muito difícil para algumas pessoas justificar a atitude do pai. E eu tenho que dizer para muitas pessoas, porque não é para todas as pessoas. Porque tinha um monte de gente dizendo que tá certo sim, que não tem sangue de barata, que não leva desaforo para casa, que se fosse meu filho eu teria sido pior. Alguns foram até um pouco mais razoáveis e falaram que teria sido um pouco mais fácil de justificar se o cara tivesse avançado para cima do pai do garoto que estava fazendo aquilo. Certamente, 2 homens saindo no sopapo é um pouco menos chocante do que um pai, um homem crescido, metendo o dedo na cara de uma criancinha de 4, 5 anos, sei lá quantos anos tem um pivete. Eu argumentaria que sair no braço ali por causa de um empurrãozinho entre crianças ainda é selvageria, não é civilizado e definitivamente não é a melhor forma de resolver o conflito. Reclamar com a escola, a tal advogada que se manifestou em defesa do cara, falou que isso já foi trazido para o corpo docente, nada foi feito, eu acredito, de verdade. A escola deveria ter intervido ali no ato, quando viu as crianças se empurrando, porque aparentemente, de acordo com a versão dos fatos da advogada do cara, isso já foi comunicado à escola. Então, a escola foi negligente, o cara que avançou numa criança de 4 anos é insano. Uma coisa que eu falei, mano, como é que o cara faz um negócio desse em público ainda por cima? O que levou um monte de gente idiota que gosta de refutar recreativamente, gente que tem no contrarianismo gratuito um hobby que é bastante barato, eu reconheço, hobby barato é uma coisa que todo mundo precisa ocupar o seu tempo. Mas alguém que lê isso, uma condenação da violência contra a criança, e acha que o que eu tô de fato querendo dizer, o meu ponto, o meu argumento é de verdade, que você pode descer o cacete numa criança contanto que não tem ninguém vindo, é mais uma demonstração de que tem pessoas que não entendem como é que se conversa, como que se extrai significado do que está ouvindo, do que está sendo dito. Existe uma matéria que foi feita já há um bom tempo, então esse número provavelmente está mais baixo, que dizia que no Brasil só 8% de pessoas conseguem se expressar bem e compreender o que estão lendo. E se você usa o Twitter, você vai achar, como eu acho, que 8% está sendo generoso. Agredir uma criança em qualquer instância é errado. Eu sou do tipo de pessoa que não acha que há muita justificativa para um pai bater numa criança. Eu acho que existem outras maneiras de estabelecer limites e disciplina. Tem outras coisas que a criança valoriza, que você pode, então, criar um castigo ao redor daquilo. Não pode usar o iPad, não pode jogar videogame, não pode sair na rua. Eu não sou pai, então eu sei que eu tô falando aqui sem conhecimento de causa, mas eu ajudei a criar meus irmãos mais novos, meu pai já é falecido, eu sou a figura mais próxima de uma figura paterna que eles têm agora, e não há nada que esses moleques façam que justificaria eu usar a minha força de adulto contra eles. Ponto final. Eu sou bem extremista em relação a isso. Se você tá batendo numa criança,
você errou. Você não tem diplomacia, você não tem tática, você não tem intelecto. Me desculpa, mano. Então não, pra essa galera que gosta ativamente de compreender errado pra o que você está dizendo isso, deixa eu lhe corrigir. É óbvio que o que eu tô tentando ressaltar ali, que seria certo se ele tivesse feito isso às escondidas. O que eu quis dizer ali é que isso é um nível maior de loucura pra mim. Porque até as pessoas muito ruins, psicopatas, assassinos, essas pessoas sabem que as coisas, os instintos que os levam, os ímpetos que os levam a fazer essas coisas, são antissociais. As pessoas ostracizam quem demonstra essas coisas. Então, tipicamente, a pessoa tenta pelo menos não tornar essas coisas tão públicas assim. Mas quando o cara levanta no meio de um monte de gente, testemunhando dos outros pais e parte pra cima de uma criança, eu tenho que concluir que a operação aqui racional tá debilitada, mano. Como é que ele pelo menos não teve o autocontrole de saber que essa ação vai prejudicar a sua vida imediatamente? Isso significa alguém que age só no ímpeto, que nem um animal, sem considerar em momento algum as possíveis consequências para aquilo. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu tô ficando acostumado nesse país. É muito, mas muito comum de dirigir bêbado aqui. É muito comum morrer atropelado por um motorista bêbado aqui. É muito doido. As pessoas aqui são dadas a esses comportamentos de uma forma que me choca. Eu não estava acostumado com esse tanto de comportamento autodestrutivo. E eu bato mais uma vez naquela tecla do lance do Low Trust Society. Eu vou mencionar isso muito frequentemente no canal porque eu acho que é um excelente instrumento lógico para ajudar a gente a compreender o que acontece e, quem sabe, até achar uma solução. Low Trust Society é como a gente se refere a uma sociedade onde a confiança interpessoal é baixa porque não há valores éticos compartilhados amplamente. Todo mundo, basicamente, tem o seu próprio senso de certo e errado e por isso você vê gente discutindo coisas que parecem óbvias e auto-evidentes, mas tem gente que rejeita. Como esse lance de muita gente falar que se fosse meu filho eu tinha feito era pior, eu tinha matado esse pirralho. Tinha uma galera um pouco mais razoável que pelo menos achou que a violência deveria ser dirigida ao pai da criança. É um pouco mais fácil de justificar. Não é ideal. Não é o ideal, mesmo considerando a negligência da escola, ainda não é o ideal. Sai no meio do soco, no meio da rua, bicho, em público, gente que você não conhece, porque o seu filho foi empurrado por outro. Isso te parece... Você acha mesmo que esse cara hoje pensa que aquilo foi a ação certa a tomar? Uma pessoa que defende essas coisas é alguém que vive naquela fantasia de um dia poder bater de volta contra o mundo, uma pessoa que já sofreu muita indignidade e ela é uma questão de catarse, eu acho. Porque pergunta pra qualquer pessoa com um módico de inteligência, uma pessoa que já tenha feito alguma decisão assim, no calor do momento tomou uma decisão, né, que vai causar, obviamente, algum prejuízo pra sua vida. Essas pessoas tipicamente não defendem essas coisas. Essas pessoas tipicamente não continuam falando coisas como eu não levo desaforo pra casa, eu não tenho sangue de barata. Eu acho muito curioso. A interseção entre cultura e linguística é uma coisa que, naturalmente, por causa do meu trabalho atual, é algo que eu estou sempre observando. E eu acho muito curioso como a gente tem atalhos linguísticos para rapidamente comunicar uma ideia que é muito errada. A gente não devia normalizar isso a ponto de existirem vários ditados populares que justificam essa prática. A gente não devia ter um atalho linguístico para justificar isso. Não devia. Mas é isso, tem um monte de gente achando de fato que tá certo, que você pode, se a emoção que te capturou naquele momento é tão avassaladora, justifica aquilo. Tá certo fazer aquilo. Tem gente argumentando que teria feito até pior. Loucura, mano. Loucura. Loucura. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloque aí, como sempre, nos comentários aí embaixo. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu não acredito que eu tenho que falar isso, mas não saia batendo em criança. Em qualquer circunstância. Pior ainda, é pior pra você. É pior ainda pra você. Não tô dizendo que é moralmente pior, não. É pior ainda pra você se você tem tão pouco autocontrole emocional que você sai batendo em criança alheia no meio da rua. Esse cara ter saído de lá vivo... Mano, essa história podia ser pior ainda. Você tá doido, mano.